história aqui um pouco da história do Marco Aurélio, né? Mas acho que vocês já conhecem muito a história dele, mas vocês não sabem da história da perna dele, né? Ele tem trombose na perna, né? Vocês veem ele assim, bonitão, fortão, vocês falam, nossa, um negão desse, né? Cheio de saúde e tal, não sei o quê. Mas vocês não sabem o problema que ele tem. Ele tem um grande problema na perna, né? Que é a trombose. Então, assim, mas mesmo assim, ele não deixou que essa doença tomasse conta da vida dele. Ele lutou muito e luta muito, passa por cima dessas dores. Então, assim, ele é um grande batalhador, um grande vencedor e um grande pessoa, um grande amigo, um grande marido, um grande colega. Bom, enfim, é uma ótima pessoa da pessoa lidar. Então, eu vou dizer para vocês que, mesmo com ele com essa doença, ele passa por cima. Então, é por isso que ele não deixa a doença levar. Então, ele passa por cima de tudo isso. Então, ele é uma pessoa esforçoso, né? Está escrevendo agora o campeão do boxe, né? Ele é um grande artista, né? Um grande professor de artístico, né? Ele é um grande ele é desenhista publicitário. Então, assim, nossa, ele é um grande professor. Então, quero dizer para vocês que quem conhece um pouco da história do Marco Aurélio, e quem não conhece, então precisa conhecer mais. Vê nos blogs dele, acesse o Google, vê a história do Marco Aurélio roteirista, que vocês vão ver como é o Marco Aurélio roteirista. Vocês vão conhecer um pouco do Marco Aurélio roteirista, do filho da Dona Lúcia, e que mora no Jardim Zilda, né, irmã de Renata, irmã de todas as meninas, Roberta, né, Nilza, enfim, de Fio, né, Anderson, e todos eles. Então vocês conhecem um pouco da história do Marco Aurélio, roteirista, Marco Aurélio, o Frei Marco Aurélio. Descobri que desenho não é meu forte, não. Eu cursei desenho em 84, mas depois que eu descobri o mundo da televisão, dos roteiros para televisão, né, dos roteiristas, dos autores, eu mudei completamente de profissão, né? Então eu fui escrever técnicas de roteiros para TV e cinema, que é o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, eu tenho certificado de desenhista publicitário, né? Estudei no Colégio Projetos, em Santo Amaro, mas não segui carreira. Eu abandonei para me tornar um roteirista. E é aqui que eu crio, né, as minhas histórias, na vontade de emplacar em emissoras, produtoras de cinema. Então, eu crio os meus trabalhos, os meus roteiros aqui, né? Estudei muito para isso. Eu estudei muito, fiz curso de roteirista, de dramaturgia, posso me considerar um dramaturgo e posso me considerar um roteirista. Estou criando aí um projeto para o cinema, são 2 projetos para o cinema e uma sinopse, né, para a teledramaturgia, que é a telenovela. Então aqui é o cantinho onde eu fico escrevendo nas horas vagas, tá? Quando o ambiente, né, tá um pouco meio carregado, as crianças, aquela coisa toda, aí eu vou para uma outra casa onde eu tenho outro escritório que eu posso né, meditar e criar os meus textos, né, que não são fáceis de fazer, porque às vezes a gente vai criar uma história que tem 26 personagens, né, no caso da sinopse de novela, e o roteiro de cinema ele vai de 8 a 16 personagens, dependendo da quantidade que o roteirista criar. Então, assim, é preciso muita paz, muito silêncio, é preciso muito estudo, pesquisa, aquela coisa toda. Mas é gostoso. Não emplaquei filme ainda, não emplaquei nenhuma sinopse, mas já fiz vários trabalhos para programas de televisão, como Pegadinhas, né? Eu me lembro que uma vez o Dino Santana, ele me convidou para escrever para o Dedé lá no Zorra Total da Rede Globo, e eu fiz uns textos lá, que na época o Dedé fazia 1999, 2000, 2001, alguma coisa assim. Eu escrevi uns textos para o Sugiro, que o Dedé fazia no Zorra Total. Fora isso, Sérgio Malandro, aquela coisa toda, TV Gazeta, algumas pegadinhas também do Silvio Santos. Assim, é muito gostoso, assim. Eu faço por amor, né? Assim, eu faço por gostar, né? Eu escrevo por gostar. Então, assim, foi isso que aconteceu.
o desenho publicitário ficou esquecido, né? Então, eu sou desenhista publicitário, sim, tenho um certificado, sou estudado, mas eu segui a carreira de roteirista, que, sei lá, que me favorece mais, que eu gosto mais de fazer. Eu gosto de escrever, eu gosto de criar. Eu uso um programa chamado Cetalix, alguma coisa, que é abreviado, Cetalix, que ele ajuda o roteirista, né? Então, a cada página que você escreve é 1 minuto de filme, né? Ele ajuda você na cena, na sequência de cena. Esse programa, Cetalix, ele ajuda na cena, na sequência de cena, na criação de personagens. E você pode também criar roteiros, peças de teatro, enfim, roteiros para o cinema, né? Sinopses. Então, assim, é muito divertido, né? É um trabalho que eu faço que se torna uma diversão para mim. E eu pretendo, sim, emplacar meus trabalhos. Estou trabalhando muito para isso, né? Para que eu possa conquistar, né, um lugar ao sol nas emissoras de televisão, nas emissoras, nas produtoras de cinema, tá bom? Então, o meu começo foi, como muita gente já sabe, eu escrevi para revistas infantis na década de 80, nos anos 90 eu participei como roteirista, né, escrevendo em casa e enviando para a emissora pegadinhas de programas de televisão. Tá? Então, assim, putz, é fantástico, né? Era tudo que eu queria. E sou muito feliz com isso. Então, está aí. Né? Aqui é meu cantinho, simplesinho, né? Na base, eu vou criando meus personagens. Agora eu estou com um personagem aí que é lutador de boxe, né? Dá um trabalho danado. Então, assim, eu preciso, né, ficar assim, sozinho, tá, no meu cantinho, falando pelos personagens, criando, pesquisando. E, assim... Putz, era tudo o que eu queria, assim, eu sou muito feliz com isso. A verdade é que essa história sobre boxe que eu estou escrevendo para o cinema, ela começou em 1984, né? Na década de 80, quando eu era roteirista, eu escrevia para a revista infantil, que hoje quase não se usa mais, né? Com toda essa tecnologia, essa inovação, era os chamados gibis, né? Então eu comecei com 15 anos escrevendo, né? Eu fui fazer curso de desenho e conheci um professor chamado Pudim, e ele conhecia o estúdio do Eli e disse que lá estava precisando de roteirista. Putz, eu nem sabia o que era roteirista, eu só sei que eu criava história. Eu vi em mim que eu tinha capacidade de criar história, né? Então eu perguntei para o professor, o que é roteirista? Ele pegou e me disse, Marcos, roteirista é o cara que cria as historinhas para revista infantil, né? Aqueles gibis. Eu falei, putz, eu quero fazer isso. Pô, Marcos, mas você pode se candidatar como desenhista, porque você está, né, cursando desenho, que eu cursava o desenho publicitário. Que, na verdade, era para mim ser desenhista publicitário, né? Ah, não demorou muito. Fui até o estúdio e lá eu descobri uma fantástica, né? Um fantástico estúdio de uma Disneylândia brasileira, essa é a verdade. E aí foi aí que começou tudo, que praticamente eu abandonei, né, a carreira de desenhista publicitário para me tornar roteirista. E essa história sobre boxe que eu estou escrevendo, ela foi criada por mim, para os personagens do Eli, né? Que era com Gordo e Cia. Só que a editora Abril, na época, ela não aceitou a história, porque se tratava de luta de ringue, aquela coisa toda, e vez ou outra o Gordo apanhava um pouquinho. E eles achavam na época que não era bom. Hoje você vê ele tem 10, né, dando porrada até umas horas. Mas antigamente, nem pensar. Na década de 80 ainda tinha todo esse cuidado, né, de passar coisas boas para as crianças, etc e tal. E como era o campeão do boxe, então como havia a luta em ringue, a editora Abril me mandou de volta, né, mandou de volta os roteiros que não foram aprovados. Puxa, eu falei, caramba, mas eu gostei da ideia. O que aconteceu? Ele também não achou legal. Eu engavetei a historinha. Falei, eu não vou jogar no lixo.
eu vou levar para casa e vou engavetar isso aqui, porque eu mesmo curti a história, né, que eu tinha escrevido para os personagens. E em 1995, eu já era formado em roteirista de vídeo e cinema, e eu decidi adaptar, né, para um filme, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou terminando de escrever essa história sobre lutadores do boxe. Tudo começa no subúrbio e até o campeonato. E eu espero que dê certo, espero emplacá-la, porque assim que os últimos, né, as últimas cenas forem escritas, ela será com certeza enviada para produtoras e até emissoras de televisão. Mas como se trata de celulose, como se trata de filme, de um projeto para o cinema, é produtora, com certeza, né? Nós estaremos encaminhando aí para ver se a gente consegue emplacar. Mas a história desse roteiro que eu estou escrevendo é fantástica, porque não é de agora, né? É de 26 anos atrás, vamos dizer assim, não é isso? 26 anos, quase 26 anos, né? Quando eu havia feito para a revista infantil, e a editora Abril reprovou, não foi aceito, e só em 1994, depois de me formar como dramaturgo e roteirista, eu resolvi adaptar ela para o cinema. Agora vamos ver, né, se vai ser aceita agora, se vai ser aprovada pelas produtoras. Com certeza, porque nós estamos trabalhando muito em cima disso, né? Então, espero realizar esse projeto de tantos anos, né, que era para uma revista infantil. Lógico que muitas sequências, muitas cenas, personagens foram criados, foram mudados, porque na época era um trabalho para criança, né? Então, assim, era uma historinha que falava sobre o lutador e o seu rival, mas de uma forma bem infantil, né? Já para o cinema, a coisa já fica mais, né, com mais conteúdo, mais forte. Mas eu acho que vai valer a pena, né? E tenho certeza que a gente vai conseguir emplacar essa história. Eu pretendo muito, estou trabalhando muito para isso. Eu dei várias entrevistas, né, sobre a minha carreira de roteirista e a minha carreira de dramaturgo. E, de repente, você me pergunta assim, por que James Brown, né? Vários blogs e sites que nós temos aí no Google, inclusive com a modelo Juliana, que é minha companheira, eu faço questão sempre de falar do James Brown, né? O James Brown, ele, aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, em um bairro chamado Jardim Zilda, onde eu fui criado com muito orgulho, Jardim Zilda, Jardim Sabiá, Novo Horizonte, 7 de Setembro, Jardim Mirna e região, Itajaí, Campinas, essa galera toda, né, foram criadas pelo James Brown, né? Eu tinha 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. A primeira música que eu ouvi do Brown, do rei da música, porque tudo começou com James Brown. Atenção, você que está aí, você que hoje tem um balanço, você que hoje tem um rap, você que hoje tem um funk, né? Você que hoje tem as baladas, tudo começou com a banda J.B. e James Brown. Houve um começo, né? Então, assim, as décadas de 60 e 70, James Brown já havia lançado a música Sex Machine, né, a original Sex Machine, né, Feel Like Banger Sex Machine, foi um grande sucesso que o James Brown mostrou para o mundo. Até então não existia essa coisa de pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. E o James Brown, ele, como é que se diz? Ele acrescentou, né, esse hit. E a partir da Sex Machine veio outros sucessos do James Brown, como Papa Got a Brand New Bag, Papa Don't Take No Maze,
I Need Help, Pass the Peace, More Peace, né? Que já Pass the Peace e More Peace é uma gravação da banda dele, né? A JBs, que muita gente chama de JBS. Lá no Jardim Zilda, todos nós, meus amigos, né? Puxa, eu quero falar aqui do Testa, né? Que é um cara que, como eu, é muito fã do James Brown, Carlos Antônio, Gilson, enfim, toda aquela galera, junto comigo, fomos criados pelo James Brown. Foi a música do James Brown que nos ensinou um caminho melhor, né? Que tirou o tempo da gente fazer, como é que se diz? Arruaça. E eu lembro que todo sábado a gente ligava o som, né? E fazia a nossa reunião, né, de amigos para poder ouvir as canções de James Brown. Na época também se aderia o Marvin Gaye, né, Bar-Kays, enfim, Brass Construction, não é verdade? E Jim Bohorn, Jim Bohorn. Então assim, mas os que influenciaram mesmo assim a minha juventude foi o James Brown, Fred Wesley, Maceo Parker, essa rapaziada toda. Eu tô com amizade com a Martha Raye, que era a vocalista, e é a vocalista, para mim ainda é a vocalista da banda JBs, né? Ela, em todos os shows do James Brown, ela fazia o back vocal, que é a Martha Raye. E eu consegui a amizade dela pelo Face, e eu mandei um recado dizendo o seguinte, que lá no Jardim Zilda, aqui no Brasil, o James Brown é muito querido. Ela retornou dizendo, puxa, eu admiro essa coisa, né? Essas palavras que você disse sobre o James Brown. E alô, vocês do Brasil, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pela banda e pelo nosso Godfather of Soul, que é o James Brown. Então assim, eu fiquei muito orgulhoso, né? Para mim foi uma satisfação muito grande, né? A mesma coisa aconteceu com o Tony Wilson também, né? Que, puxa, quem me dera, né? Só de conversar pelo Face, para mim já foi grande coisa, né? Um rapaz que sempre foi fã, né? Eu sempre fui fã dessa galera, eu sempre fui fã do James Brown, não é verdade? Então a gente tem um acesso assim para poder gritar e falar, não, nós aqui gostamos muito do James Brown já está vivo, né? James Brown Forever, Forever by my side, aquela coisa toda. Então assim, é muito bacana. Outro que também colaborou muito com a nossa juventude, que fez parte da nossa juventude, mesmo estando nos Estados Unidos com o James Brown, foi o Michael Jackson, com certeza. O Michael Jackson, putz, eu imitava ele na escola, né? Eu imitava o Michael Jackson. Eu adorava imitar as danças, eu analisava bem os passos do Michael, aquela coisa toda que me emociona muito de lembrar, né? Porque o Michael Jackson também foi um rei no Jardim Zilda, um rei em toda essa região aqui da Capela do Socorro e no mundo inteiro, né? Mas assim, eu estou falando de mim, de amigos meus de infância, com certeza foi Michael Jackson e James Brown, uma influência muito grande. Estava conversando com um amigo chamado Luiz, ele falou, Marcos, é James Brown e Michael Jackson para sempre, assim. E a gente jamais vai esquecer. Não tivemos a oportunidade de conhecer. Teve um amigo nosso que teve a sorte de ir para o show do James Brown, viu o James Brown de pertinho, para ele assim foi maravilhoso, né? Mas James Brown e Michael Jackson, assim, para mim, Marco Aurélio roteirista, o Marco Aurélio Santos Show da rádio, sempre foi James Brown, sempre foi Michael Jackson, né? Uma grande influência. No mundo da telenovela, nós temos aí autores consagrados, né? Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Benedito Rui Barbosa, Ivani Ribeiro. Sabe, esse conjunto de artistas que me influenciaram, porque eu fui criado sem pai e minha mãe foi pai e mãe, né? Então, assim, o tempo que eu levava para cuidar dos meus irmãos, para ajudar minha mãe, eu ouvia e assistia, né, os trabalhos desses autores, desses cantores. Então, assim, putz, sinceramente, assim, as pessoas perguntam, nossa, Marcos, mas você ouve muito James Brown, putz, você é fã do cara. Não, sou fã e agradecido. Eu aprendi a falar inglês com 9 anos de idade, um inglês básico, lógico. Eu não tenho inglês fluente, mas eu entendia as mensagens do James Brown, eu entendia
as mensagens do Michael. E eu fui seguindo aqueles conselhos e, sei lá, consegui, né, evitar muita coisa na minha infância, né, muita coisa de ruim. Então, assim, James Brown e Michael Jackson é para sempre, sempre será. Young